Olá pessoal, I am Cleve e ultimamente eu estive a vagar nos meus pensamentos, inclusive fiz alguns apontamentos aqui sobre um tema muito pertinente que é o vazio de ser o segundo lugar. Existe um tipo de vazio que quase ninguém admite, que é o vazio de ser o segundo lugar. O segundo lugar é como se fosse uma espécie de purgatório emocional que parece que tens um sofrimento extremo que te empurra para a mudança imediata. Mas também tens um conforto extremo que te dá a paz. Às vezes vemos alguém, prontos, um piloto de Fórmula 1, vencedor, primeiro lugar, e tu estás no segundo lugar e tens aquela motivação e aquele conforto de que pelo menos estou em segundo lugar, estou no pódio, mas na verdade, no fundo, queríamos experienciar como é ser o primeiro, estar em primeiro lugar. Muitas das vezes queremos romantizar esta posição que nos mantemos tão confortáveis ao ponto de não dar o nosso máximo, de nos motivar, de tentar e alcançar o pódio, o número 1. O segundo lugar é um lugar onde ninguém dá atenção. Porquê? Tu não estás mal o suficiente para inspirar pena e não estás bem o suficiente para inspirar admiração. É como se fosse uma invisibilidade emocional. A dor de não pertencer a nenhum lado. O pior do segundo lugar não é a posição, é a falta de identidade. Tu não pertences aos pobres, porque já ultrapassaste aquela realidade, e também não pertences aos ricos, porque ainda tu não chegaste lá. O segundo lugar é algo que pode ser aplicado em várias situações da vida. Diversas. É como viver num quarto emprestado. Tu dormes, respiras, vives, mas nunca te sentes em casa. E depois começam a vir os pesos, o peso da expectativa que o vazio de segundo lugar contém, que vem da comparação com o teu próprio potencial. Na verdade, às vezes não estás a ser comparado com os outros. Tu estás a ser comparado com a versão tua, que tu sabes que existe, mas que ainda não conseguiste ser. E isso machuca, isto fere. Aquilo de sentir que estiveste tão perto, mas não tão perto o suficiente para seres o primeiro. Porque o cérebro não te cobra o que tu não tens capacidade de fazer. Ele te cobra precisamente porque tu não tens. E o segundo lugar é uma grande ameaça psicológica. Ele é tão perigoso por quê? Porque às vezes ele é confortável o suficiente para tu adormeceres e é desconfortável o suficiente para te fazer ficar. E é estável o suficiente para às vezes te frustrar. E é vazio o suficiente para te destruir por dentro. É uma posição mais fácil para permanecer por anos e a mais difícil para sair. O segundo lugar. E às vezes aquela falsa gratidão que te deixa preso, como se as pessoas realmente, prontos, pelo menos saíste em segundo lugar de alguma coisa, mas no fundo tu sabes e elas sabem que queriam te ver em primeiro, ou podias dar o teu melhor ou te esforçar mais. E às vezes não é questão de te esforçar, às vezes é, pronto, não foi o suficiente para receberes o título de primeiro. E a sociedade transformou nisso numa gratidão coleira emocional. Aqueles, não reclames, estás em segundo, não queres mais, tu já tens o suficiente.
E a gratidão verdadeira te dá força. A gratidão tóxica te dá o medo de a querer. E o medo é o chão onde o segundo lugar constrói as raízes. Mas existe um vazio para um chamado. O mais irônico, no caso. O vazio só existe nas pessoas que estão destinadas a subir. Porque quem nasceu para o topo sente o meio como um castigo. Quem nasceu para o meio acha o meio confortável. Essa é a diferença entre quem progride e quem desiste. O quase. Esta é a tortura do segundo lugar. A pior dor, às vezes, não é perder. É estar tão perto que quase consegues tocar, mas não o suficiente para agarrar. Eu quase consegui. Por um fio. Porquê? São questões que às vezes ocorrem quando estivemos tão perto de fazer uma conquista e não conseguimos alcançá-la. O quase rico, o quase feliz, o quase reconhecido, o quase lá. O quase te deixa acordado de madrugada e o quase corrói a tua alma. Eu também já estive no quase, mas me mantive confortável no segundo lugar, que não lutei para alcançar o primeiro lugar. E é algo que às vezes eu tenho me motivado, tenho me dado forças para dar o meu melhor para alcançar o primeiro lugar. E prontos, a raiva interior, né? Às vezes nos move por conta do vazio que é acompanhado de uma revolta profunda. Eu não fui feito para isso. Esta vida não me serve. Eu quero mais e não me envergonho disso. Essa raiva é energia pura. E só os ambiciosos genuínos sentem isso. Os outros chamam de ingratidão e tu chamas de identidade. O segundo lugar tem um prazo. E esta é uma verdade que às vezes quem está confortável demais não quer ouvir. O segundo lugar nunca é definitivo. Para quem pensa grande, ele é temporário. Um estágio, não um destino. Mas só deixa de ser prisão quando tu decides transformá-lo em início. O vazio é o lembrete. A revolta é o combustível. E a ambição é a saída para o primeiro lugar. Então, não te comovas com o segundo lugar. Dê o teu melhor. Te motiva-te a ti próprio para que possas atingir o primeiro lugar. Deixa o like, comenta e estás disposto a sair da zona de conforto do segundo lugar para o primeiro? Diz isso nos comentários e comenta também ideias de vídeos que queres ouvir mais aqui neste canal. Abraços.